Olá, tudo bem? Eu sou a Maria Gabriela e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre uma das maiores mentes de todos os tempos, Lizzie Meitner. Lizzie Meitner foi uma mulher cientista em uma época em que as mulheres não tinham seus trabalhos reconhecidos. Foi uma física nuclear em um período em que a estrutura atômica estava aos poucos sendo compreendida. E principalmente foi uma pessoa que, apesar de todos os obstáculos que enfrentou, nunca perdeu a sua humanidade. Lizzie Meitner é uma das tantas mulheres que tiveram sua trajetória silenciada na história que nos é contada da ciência. Ora, onde estão as mulheres que fizeram parte dessa história? Por que são tão poucas, quase invisíveis, quando comparadas ao número de homens que tiveram seus estudos reconhecidos e divulgados? As mulheres nem sempre tiveram as mesmas oportunidades que homens para acessarem os recursos da sociedade, sendo constantemente privadas do acesso à educação e até mesmo de decisões de caráter público e coletivo. Além disso, muitas mulheres cientistas não tiveram seus trabalhos reconhecidos, nem mesmo investimento ou um local apropriado para trabalhar. Foi nesse contexto, marcado pela desigualdade de gênero e pelo machismo, que Lizzie Meitner nasceu, em novembro de 1878. Nessa série de vídeos, eu vou contar para vocês um pouquinho das contribuições científicas dessa cientista mulher, mas também quero que você conheça a trajetória pessoal, quem foi a pessoa Lizzie Meitner. Afinal de contas, a vida de Lizzie não foi marcada apenas por números e equações, mas também pelo contexto social, político e tecnológico em que viveu. Estamos falando de alguém que vivenciou 2 guerras mundiais e que a própria história está diretamente ligada com a criação da primeira bomba atômica. E para começarmos a nossa história, temos que sobrevoar até uma cidadezinha charmosa, conhecida pela boa música que servia em suas óperas e pela vista de tirar o chapéu. Viena Imperial tinha uma cultura heterogênea. Sua língua principal era o alemão, mas a sua população era bastante diversificada. Sobretudo a partir da Constituição de 1867, que promoveu maior igualdade cívica e tolerância religiosa, a capital austríaca foi escolhida como lar de diversas famílias judaicas. O pai de Lizzie fez parte do primeiro grupo de homens judeus que teve permissão para estudar direito e exercer a advocacia. Lizzie foi a terceira de 8 filhos. Apesar da família numerosa, Lizzie e seus irmãos tiveram uma infância confortável, com acesso a livros e a aulas de música. A música em Viena é tão importante quanto o ar que se respira. Foi a mãe de Lizzie a responsável por introduzir o piano na vida da filha. Já o pai de Lizzie incentivou a lógica e contratou um professor de matemática para ensinar a filha desde cedo. A casa de Lizzie era frequentada por intelectuais e por pessoas interessantes, que discutiam sobretudo política. Anos mais tarde, a própria Lizzie fez um relato sobre a sua infância. Ela disse: "Estou cheia de profunda gratidão pela bondade incomum dos meus pais e pela atmosfera intelectual extraordinariamente estimulante em que minhas irmãs, meus irmãos e eu crescemos." O pai e a mãe de Lizzie incentivaram a educação, tanto dos filhos quanto das filhas. É importante destacar que na Áustria do século XIX havia uma evidente distinção entre o acesso à educação por meninos e por meninas. Naquela época, os meninos que tinham maior desempenho escolar tinham permissão para frequentar o ginásio e mais tarde prestar o matura, que era um exame final necessário para entrar na universidade. Já as mulheres, como elas eram proibidas de ingressar à universidade, elas acabavam tendo uma educação secundária mais enxuta. O pensamento daquela época era mais ou menos assim: por que ensinar álgebra a uma mulher se ela vai crescer e cuidar da casa? Foi por conta disso que aos 14 anos de idade, Lizzie já havia concluído a educação secundária e sido dispensada de mais escolaridade. Ou seja, como ela era uma menina, ela não precisava mais continuar seus estudos. Na verdade, naquela época, a única opção para uma menina continuar os seus estudos seria estudar para uma profissão que fosse possível lecionar sem necessariamente ter um diploma universitário. Então, a Lizzie escolheu estudar francês. Ao mesmo tempo que Lizzie buscava uma saída para continuar os seus estudos, havia na Áustria constantes lutas pelas causas femininas. O divisor de águas, no entanto, foi que a Áustria estava precisando de mulheres para atuarem como médicas, porque até então o Império precisava contratar médicas estrangeiras. Foi somente a partir de 1899 que a Áustria passou a permitir que as mulheres frequentassem a educação superior. Com essa mudança, Lizzie mergulhou nos livros e frequentou aulas particulares para aprender em 2 anos o que os meninos aprendiam em 8. Dessa forma, em 1901,
Lizzie foi uma das 4 garotas aprovadas no Matura e passou finalmente a frequentar a Universidade de Viena. A universidade era constituída por prédios que ficavam espalhados pela cidade de Viena entre os comércios e as residências locais. A Lizzie tinha a impressão de que se um incêndio acontecesse lá, ninguém sairia vivo. Apesar da estrutura material da universidade ser um pouquinho degradada, a qualidade de ensino que se tinha lá era muito alta. Inclusive, a Lizzie teve a oportunidade de estudar com excelentes professores, como por exemplo Boltzmann, que foi um professor que Lizzie teve bastante afeto, bastante admiração e também é um físico importante que trouxe bastante contribuições para a termodinâmica. Lizzie se tornou a segunda mulher em Viena a obter um título de doutorado. Mais ou menos na mesma época, ela começou a estudar o campo da radioatividade, uma área que havia sido recém-descoberta. No dia 5 de setembro de 1906, um acontecimento deixou Lizzie bastante abalada. O seu querido professor Boltzmann, que tinha uma depressão severa, havia cometido suicídio. Em vida, o professor Boltzmann havia comentado com seus alunos de que se arrependia de não ter aceitado uma cadeira para lecionar na Universidade de Berlim. Nesse mesmo período, Lizzie também havia conhecido o professor Max Planck, que trabalhava em Berlim. Ciente de que em Viena a carreira científica para uma mulher era bastante limitada e talvez movida pelo falecimento do seu professor, Lizzie tomou coragem e pediu ajuda financeira dos pais para que pudesse ir para Berlim. A vida de Lizzie na capital alemã foi marcada por conquistas e barreiras, mas ela precisava alçar novos voos em busca de oportunidades. No próximo vídeo dessa série, veremos que o que seria um período temporário em Berlim acabou se tornando 31 anos, até que Lizzie precisou fugir em virtude do nazismo, afinal de contas, ela tinha ascendência judaica. Durante seus anos na Alemanha, Lizzie conheceu cientistas importantes, como Albert Einstein, Niels Bohr e Ernst Rutherford. Iremos também conhecer mais a fundo quais as contribuições de Lizzie para a descoberta da fissão nuclear e o que ela tinha a ver com a tal da bomba atômica. Se você quiser continuar a saber mais sobre quem foi a Lizzie Meitner, assista a segunda parte desse vídeo, que vai estar aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha e se inscreve no canal. Te vejo no próximo. Tchau!